A independência do Brasil. Hoje, dia 7 de setembro, nós iremos conhecer a história de Pedro, também conhecido como Dom Pedro, um príncipe português que marcou a história do nosso país. Para que vocês possam entender melhor, vou contar a história desde o início. Tudo começou há muito tempo atrás. O nosso país era habitado apenas pelos indígenas. Eles eram os únicos donos das nossas terras brasileiras, do nosso país. Porém, chegaram os portugueses e tomaram as terras dos povos indígenas. E com isso, Portugal passou a ser dono de todas as riquezas naturais do nosso país. E o Brasil virou colônia de Portugal. Lá em Portugal existia uma família real que governavam tudo. Então, depois de muitos anos governando também o nosso país, eles decidiram se mudar para cá. Toda a família real veio morar no Brasil. Vieram todos, a rainha, o rei e o príncipe Pedro, e alguns outros portugueses que os acompanharam. No momento, era o mais seguro a se fazer. Mas depois de algum tempo, o rei, com medo de perder o seu reinado, teve que voltar para Portugal. Mas ele deixou aqui no Brasil o seu filho, o Pedro, príncipe regente, o Dom Pedro, que governaria o país em seu lugar. O príncipe casou com a princesa Maria Leopoldina e passou a tomar conta de tudo que era de seu pai. Mas tinha uma coisa que entristecia Pedro. O seu pai queria que ele voltasse para o Portugal, pois a coroa portuguesa queria que o Brasil voltasse a ser colônia novamente de Portugal. Porém, Pedro não aceitou isso. O povo brasileiro gostava muito do príncipe Pedro. Então, Dom Pedro decidiu fazer algo para mudar isso. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro foi até as margens do rio Ipiranga, ergueu sua espada e gritou bem alto: Independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal e passou a ser um Brasil independente. Por isso, o 7 de setembro passou a ser uma das datas mais importantes do Brasil. Gostaram do vídeo? Aprenderam? Que legal! Agora vamos fazer a nossa atividade.